Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Professor Lian Cavalini aqui para mais um vídeo no canal da Contabilidade Facilitada para a gente falar sobre abertura de empresas, principalmente para você que está iniciando aí nessa área de legalização de empresas, né? A gente vai falar aqui sobre os custos para o processo de abertura de uma empresa, tá? Isso porque que a gente decidiu fazer esse vídeo aqui, essa aula para vocês. Quando os clientes nos procuram, para realizar um processo de abertura de uma empresa, a primeira pergunta que surge, se não a primeira, a segunda, tá, dá uma briga boa entre qual é o custo para abrir uma empresa e qual é o tempo que gasta para abrir uma empresa. Essas são as 2 primeiras perguntas que surgem, sem dúvida nenhuma, tá. Antes mesmo de qualquer coisa, ele pergunta: "Quanto eu vou gastar para abrir essa empresa e quanto vai demorar para abrir essa empresa?". Então a gente precisa estar prontos para responder, de bate-pronto ali para ele, qual que é o custo que ele vai ter para abertura da empresa dele, né. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre isso, para o cliente, a hora que ele perguntar para você qual é o custo, você souber responder ali para ele logo de cara, ele vai, entender que você tem muito conhecimento sobre o assunto, que você realiza esse processo com frequência, tá. Porque se você falar: "Ah, eu vou dar uma olhada aqui e te falo", o cara vai pensar: "Poxa", o cara vai pesquisar ainda, quer dizer que ele não sabe, ele não está abrindo empresas aí com frequência, então é muito importante a gente ter conhecimento sobre essas informações de valores para poder passar isso daí quando o cliente nos questionar, tá bom? Então, nesse vídeo vocês vão entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre os custos para abertura de uma empresa, os custos atualizados agora para o ano de 2024, tá? Então, roda a vinheta aí, vamos dar andamento na nossa aula. Primeiro, então, vamos falar sobre quais são esses custos, né? O que que a pessoa vai ter, sobre de custo aí sobre esse processo. É só para vocês já irem, então, mentalizando aí, ou se você quiser anotar também, os custos que o seu cliente, que o contribuinte vai ter para abertura de uma empresa são: primeiro, vai anotando aí, a taxa de registro do ato de constituição, que pode ser na junta comercial, cartório ou OAB, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Então, primeiro é a taxa de registro do ato de constituição da empresa. Segundo, a taxa de abertura da inscrição estadual na Cefaz, que alguns estados podem cobrar e outros já estão isentando. Isso vai depender muito de cada estado. Vamos falar com mais detalhes. Então, constituição, registro na Cefaz, taxa de alvará e de localização e funcionamento que as prefeituras cobram, tá? Então isso aqui, basicamente todas as prefeituras cobram, pode ser que alguma prefeitura ainda isente ali, na fase inicial, logo que a empresa é aberta, mas a cobrança anual isso sempre vai ter, tá? Então é bom até deixar claro para o cliente que não é uma cobrança única, isso aqui é anual. As outras que eu já falei não, a taxa do registro de constituição é uma só, você paga para registrar, abertura da inscrição também paga para registrar, a do alvará vai ser anual. Então o cliente precisa já ter conhecimento que ele vai ter esse custo. O quarto ponto que eu coloquei aqui são demais taxas das demais licenças necessárias, tá? Porque existem uma diversidade gigantesca de licenças que podem existir para uma empresa, dependendo da sua atividade, dependendo do município onde ela está. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E por último, a quinta taxa que eu coloquei aqui, ou taxa não, melhor dizendo, honorário do escritório de contabilidade. Isso é muito importante também, você já deixar claro para o seu cliente antes mesmo de iniciar o processo de abertura. Então você vai falar para ele, ó, você tem taxa de registro do ato de constituição, taxa de abertura da inscrição estadual na Cefaz, alvará, as demais licenças necessárias para a empresa e tem também o meu honorário contábil, o meu honorário para a abertura dessa empresa, que vai ser tanto. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses aqui com um pouquinho mais de detalhes, tá? O primeiro ali que eu coloquei, a taxa de registro do ato de constituição. Então, uma empresa, toda empresa, quando ela vai ser criada, quando ela vai ser constituída, é necessário fazer o registro do ato de constituição dessa empresa. Por exemplo, uma sociedade limitada. Eu vou abrir uma sociedade empresária limitada, que é a mais comum, né, a mais conhecida. Quando eu vou abrir uma sociedade empresária limitada, eu preciso
elaborar o contrato social de constituição. A sociedade limitada ela tem o contrato social dela, e aí, como eu estou abrindo uma empresa, é de constituição. A gente elabora todo o contrato social ali de constituição da empresa e a gente tem que fazer o registro desse contrato social na junta comercial do estado onde a empresa está sendo aberta. Tá? Isso para a sociedade empresária limitada. Quando é outro tipo de sociedade, por exemplo, a sociedade simples. As sociedades simples, elas são registradas em cartório, então eu elaboro ali também o ato de constituição da sociedade simples e tenho que fazer o registro dessa constituição em cartório. E as empresas que possuem atividade de advocacia, elas são registradas na OAB, não é nem em cartório nem na junta comercial, são registradas na OAB. E em cada um desses órgãos e para cada um tipo de empresa, essas taxas vão variar muito. Então, eu não consigo falar para vocês aqui qual que é o valor para registro desse ato de constituição. Ele pode ser de 0 a R$ 1.000 ou até acima disso. Então, por isso que a gente não consegue colocar nenhuma média. Mas como assim zero? Pode ter algum caso que não vai pagar nada? Sim, a grande maioria das juntas comerciais, muitas juntas comerciais, elas já disponibilizaram um processo de abertura de empresas via balcão único, que é um procedimento mais simplificado, que você não precisa enviar o processo para análise da junta comercial. É todo um procedimento mais simples, inclusive a empresa é aberta na hora. Nesse caso, as juntas comerciais, quando a empresa é aberta através desse balcão único, as juntas comerciais elas não cobram essa taxa de registro. Então, pode ser que no seu processo, e dependendo do estado, do município, do tipo da empresa, da natureza jurídica, do porte, tem muita coisa que vai interferir nisso para saber se ela pode ser aberta por balcão único ou não. Ela pode não pagar nada para fazer esse registro, como ela pode pagar 200, 300, 400, R$ 500 para registro desse ato de constituição. E isso vai variar muito de acordo com o que eu falei para vocês. Às vezes até mesmo o capital social da empresa em alguns estados vai impactar para a determinação do valor do registro desse contrato social de constituição, tá? Então, para você passar esse valor para o seu cliente, primeiro é necessário você analisar com ele, ó, qual que vai ser o tipo da sua empresa, para você ver onde que essa empresa vai ser registrada. Ela vai ser registrada em junta comercial, uma sociedade limitada que eu vou fazer o registro em junta comercial. Então já verifica, normalmente no site mesmo das juntas comerciais, tem lá uma tabela de preços, já verifica quanto que vai ser o valor para registro da empresa no caso específico dele, tá? Isso vai variar muito. O segundo ponto que eu falei é a taxa de abertura da inscrição estadual na Cefaz, na Secretaria de Fazenda, que é estadual também. Alguns estados já não cobram mais essa taxa para abertura da inscrição, tá? E vai depender do tipo da empresa também. Se é uma empresa só de prestação de serviço, por exemplo, ela não tem inscrição estadual, né? Inscrição estadual é só para quem é contribuinte do ICMS, as empresas que possuem atividades de comércio ou transporte de cargas, o serviço de comunicação também que entra aí como contribuinte do ICMS, né? Então, só as empresas que são contribuintes do ICMS que vai ter inscrição estadual. Aí a minha sugestão é que você faça a mesma coisa. Aí eu vou abrir uma empresa lá no estado do Pará. Então, eu vou entrar em contato com a Cefaz do estado do Pará, vou verificar se tem taxa para abertura de inscrição estadual dessa empresa lá e se tiver, qual que é o valor para você passar para o seu cliente. Você dizer, por exemplo, o estado do Mato Grosso, quando é uma abertura de um CNPJ com inscrição estadual, não tem a cobrança dessa taxa. Mas se é a abertura de um produtor rural, pessoa física com inscrição estadual, já existe a cobrança. Então, varia muito de Cefaz para Cefaz. É interessante você analisar no seu estado onde você vai atuar, onde você vai abrir essa empresa, se existe a cobrança e qual que é o valor. Isso se a empresa for ter inscrição estadual, né? Pode ser que seja uma empresa que não tenha inscrição e, obviamente, não vai ter essa taxa. A terceira que eu coloquei é a taxa de alvará de localização e funcionamento. Isso aqui também todas as prefeituras vão cobrar essa taxa aqui. Como eu disse, pode ser que no ano da abertura, no ano que abriu a empresa, algumas prefeituras isentam isso daí, mas nos próximos anos ela já faz a cobrança. Ah, mas qual que é o valor desse alvará? Também vai variar muito de município para município. Normalmente, como que eles fazem o cálculo?
de acordo com a atividade da empresa e o tamanho da área ocupada ali, da área do imóvel que a empresa ocupa, em metros quadrados. Então tem um cálculo, cada prefeitura tem um cálculo que faz ali de acordo com a atividade, o tamanho da empresa em metros quadrados, tem um indicador ali que eles fazem o cálculo, tá. Então isso aí vai variar, de empresa para empresa, de atividade para atividade, e também do tamanho do imóvel onde que a empresa ocupa, tá. E quando eu coloquei ali o quarto ponto ali, que é as demais taxas e licenças necessárias. O que que é isso daqui? Vai depender também de município para município e das atividades da empresa, mas o que que normalmente pode surgir de taxa? Taxa de alvará do corpo de bombeiros, alguns municípios exigem, dependendo da atividade. Taxa de licença sanitária, então as vigilâncias sanitárias de alguns municípios exigem a licença sanitária para algumas atividades e normalmente isso é cobrado. Taxa para emissão da licença ambiental, que também é cobrado por alguns municípios, mesmo que a empresa é dispensada da licença, é cobrada uma taxa para ele emitir a dispensa dessa licença. Então, de licenças, basicamente as mais comuns são essas. Mas ainda existem aquelas empresas que, necessitam de um registro no conselho de classe, por exemplo. Ah, eu abri um escritório de contabilidade mesmo. Se eu abrir uma empresa, um CNPJ de escritório de contabilidade, eu preciso fazer o registro desse escritório de contabilidade no CRC, que é o Conselho de Contabilidade. Ah, eu abri uma empresa de odontologia, atividade de odontologia. Eu preciso fazer o registro dessa empresa lá no CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. E isso tem um custo também, tanto para inscrição, como também de anuidade. E você precisa analisar qual que é o valor. Então, normalmente, assim, os mais comuns são esses: licença ambiental, licença sanitária, alvará do Corpo de Bombeiros e registro no conselho de classe, se a atividade, exigir que tenha. E por último, os honorários contábeis, os honorários que você vai cobrar pelo processo de abertura de empresas, tá. Isso aqui ele vai normalmente os escritórios eles precificam esse valor de abertura da empresa de acordo com a dificuldade do processo de abertura. Então vamos supor aqui que é uma empresa que tenha, ah, 50 sócios. Para você o trabalho que você vai ter para elaborar um contrato social, coletar as assinaturas, preencher os formulários de uma empresa com 50 sócios é muito maior do que uma empresa com um único sócio, por exemplo, né. E entre outros fatores, atividade, pode ter uma empresa que tenha lá 80 atividades e outra que tenha uma atividade só. O trabalho que você vai ter para fazer uma e outra é muito diferente, né, um trabalho muito maior para uma empresa que tem mais atividades. Aí vai interferir também o valor do capital social, qual que é o enquadramento da empresa, tudo isso interfere no honorário contábil do escritório. Mas eu sugiro sempre um valor mínimo, mais mínimo mesmo, tá, de R$ 800 por um processo de abertura de empresa. E aí você vai aumentando de acordo com o nível de dificuldade desse processo aí que você está fazendo. No mínimo R$ 800. Eu sei que tem escritórios aí que cobram menos que isso, tá, existe sim, essa situação, mas eu não acho correto. A minha orientação é que seja pelo menos isso daí, e aí vai aumentando de acordo com o nível de dificuldade, beleza? Então é isso, os custos para abertura de uma empresa agora no ano de 2024 são esses aí. Infelizmente a gente não consegue falar em valores quando a gente fala de órgãos públicos, né, órgãos estaduais e órgãos municipais, mas dá para vocês terem um norte já e vocês saberem onde buscar esses custos antes de, abrir essa empresa, tá certo? Espero que tenham gostado então do conteúdo e até uma próxima aula.